Interrede Notícia. Olá, meus amigos, estamos agora tratando de um assunto bastante importante, bastante polêmico, mas muito importante para a nação brasileira e muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Eu quero ir direto agora para Brasília, conversar com o Eduardo Luz, um grande amigo e também um antropólogo social que tem um histórico incrível, sabe das coisas, sabe do que está falando. Vou direto a Brasília. Eduardo Luz, muito bom dia e me responda, Eduardo, por que a demora desta decisão do Ministério, principalmente o Ministério aí dos Direitos Humanos, que foi um dos últimos aí a ser nomeado, e a FUNAI está aí, e por que a demora de decidir quem vai dirigir a FUNAI nesses dias? Bom dia, João Moral, satisfação falar contigo. Irmão, a questão é difícil mesmo, é complicada, está todo mundo vendo aí a dificuldade que o presidente e até o governo de transição teve e ainda continua tendo na indicação dos nomes dos cargos que podemos chamar de mais à esquerda da estrutura governamental, da estrutura estatal. A FUNAI, durante muitos anos, ela foi utilizada como uma espécie de depósito de esquerdista, depósito de gente que sempre teve como projeto político a estatização do Brasil, estatização da luta contra propriedades privadas e até mesmo uma oneração da capacidade logística do país. Então, a FUNAI é um dos órgãos mais à esquerda da estrutura governamental, que é feita para atender as populações indígenas e aplicar a política indigenista do Estado brasileiro. Como o governo eleito é um governo que é considerado, é visto e se considera como um governo de direita, portanto, com propostas que não são exatamente aquelas propostas, na verdade são quase na contramão da proposta desse governo eleito, é difícil encontrar pessoas de confiança do governo que entendam a necessidade de uma diretriz técnica, entendam a necessidade de uma orientação técnica para o órgão, que não façam a jogada das ONGs, a jogada da FUNAI, que está toda ela aparelhada, mas que atendam a linha de pensamento do presidente eleito, mas que ao mesmo tempo faça isso de uma forma técnica, antropológica, de uma forma científica, o que é muito difícil. É difícil encontrar um profissional que se mantenha aí no equilíbrio, que seja um profissional mais equilibrado. Sabemos que tem muitos nomes aí sendo trabalhado e indicado. O seu nome é um nome forte, defendido por vários setores aí do segmento. Como que a gente podemos esperar boas notícias aí nos próximos dias? É possível, na sua visão técnica, alinhar as necessidades com a realidade do momento que a FUNAI vem passando, que todo esse movimento vem sofrendo aí agora? É possível um alinhamento ou você acha que está distante isso? É uma tarefa difícil, quase uma missão impossível. É uma tarefa bem complicada, mas é possível sim. De fato, meu nome está cotado à presidência da FUNAI, mas não sou o único. Tenho plena ciência que tem outros nomes, alguns também importantes, alguns possuem um bom trânsito, um bom conhecimento técnico. A bancada do agro tem, pelo menos, um setor do agro tem um outro nome também importante, interessante, mas há interesses fortes também em vários setores, como, por exemplo, o próprio Exército. As Forças Armadas também têm alguns candidatos à presidência da FUNAI, e nesse momento é difícil optar aí por quem preencha um conjunto de uma composição vitoriosa, Então ficaríamos tem o meu nome, tem o nome de outros candidatos que transitam entre o agro, as Forças Armadas e outros setores nacionais. É difícil a composição, mas eu espero, sinceramente, que haja uma orientação, uma conjunção de fatores que componham um quadro de profissionais bem orientados, bem alinhados com o governo, mas também possuam um quadro profissional, que haja profissionalismo na condução da FUNAI e das políticas públicas para populações indígenas. Aliás, deixa eu comentar, a FUNAI só exemplifica bem o caso dos direitos humanos. Os últimos 2 ministérios que tivemos, que foram indicados, Ministério da Família, da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério do Meio Ambiente. São exatamente os dois ministérios mais à esquerda do espectro ideológico nacional e tradicionalmente aparelhados por pessoas da esquerda. Então, essa dificuldade de encontrar o nome dos 2 ministros é a mesma dificuldade que o governo Bolsonaro e seus ministros terão para encontrar o nome da presidência da FUNAI, presidência do INCRA, também terá que ser revisto, terá que ser absolutamente limpo. A FUNAI e o INCRA vão ter que ser limpo do começo ao fim,
vai ter que exonerar muita gente, vai ter que tirar dos quadros muitas pessoas que simplesmente estão ali para fazer militância ambiental, militância indigenista, militância ongueira dentro desses órgãos. A FUNAI, o INCRA e o IBAMA, a presidência nacional desses três órgãos e a alocação, todos eles têm administrações regionais, né? Então, a alocação desses servidores no Brasil, no interior do Brasil, vai dar muito trabalho para o presidente, porque vai ser difícil encontrar quadros profissionais que também se interessem ou também tenham uma linha de pensamento e sejam de confiança do presidente eleito e do seu chief staff, né, do seu grupo de comando para o Brasil, né. Bom, o presidente Bolsonaro falou ontem, né, numa transmissão ao vivo, numa live na casa dele, no jeitão simplão dele de ser, disse que ele deseja que os índios sejam produtores e que produzam para si mesmos. É possível que os índios se tornem produtores iguais aos demais brasileiros? Bom, deixa eu voltar à fala do presidente eleito Jair Bolsonaro. É uma fala que ele vem repetindo, já disse isso várias vezes, repetindo, e que vai na linha de pensamento da maioria da população brasileira, né? O então candidato Jair Bolsonaro, ele mesmo falou que se dependesse dele não demarcaria mais um centímetro de terra indígena, e deu outras declarações que foram consideradas escandalosas, né, ou agressões, como recentemente ele disse que índio não é animal para ser tratado como zoológico, tratam os índios, colocam como se fossem animais em zoológico, né. Essa fala é uma fala que, apesar de simples, ela expressa o pensamento da população brasileira. A população brasileira como um todo, a sociedade brasileira como um todo, entende que os índios, que há algo de errado na condução da política indigenista, porque os nossos irmãos indígenas, nossos concidadãos indígenas, expressam nitidamente um desejo de autonomia econômica, autonomia financeira, uma certa autonomia até de condução geopolítica do seu território. Não autonomia política como um todo, eles não querem ser independentes do Brasil, mas eles querem ditar os rumos da condução da sua tribo, da sua aldeia, da sua terra indígena, né? O que está acontecendo hoje é que as terras indígenas são verdadeiras uniões soviéticas, né, dentro do Brasil, são verdadeiras Cubas dentro do Brasil, que prendem o indígena dentro de um sistema socialista, comunista, comunitarista, para ser mais exato, antropologicamente exato, é uma sociedade comunitária, onde ninguém tem a propriedade privada, quase tudo é de todo mundo. E nesse sistema, a gente já sabe, a história humana nos revela que esse sistema não funciona, nunca funcionou e também não funciona no Brasil. Eu sou testemunha disso e já vi em várias aldeias indígenas, até o carro que é de comunitário, né, quando a aldeia ganha uma caminhonete, em 7 meses, 8 meses, a caminhonete está acabada, não tem um proprietário, ninguém lava, ninguém cuida como se fosse seu, é do grupo e acaba acabando com as propriedades como essa, né. Bom, para fazer isso acontecer, para fazer com que os indígenas venham produzir, se insiram nessa propriedade, nessa economia de mercado, é preciso limpar o indigenismo, é preciso dar uma limpa na FUNAI e, sobretudo, uma limpa no Brasil. O Brasil tem que se livrar das ONGs, ou aquelas ONGs que vivem do conflito, né? Fazer uma completa dedetização, uma despetização da FUNAI, de gente que está dentro dos órgãos FUNAI, INCRA, IBAMA, que são ongueiros profissionais, ongueiros indigenistas. Então, provavelmente, o governo Bolsonaro vai passar pelo menos um ano limpando, tirando essa turma inteira. Entre exonerações, entre demissões por justa causa, enfim, e tudo mais, para pelo menos um ano de limpa na FUNAI, né? O próximo presidente da FUNAI vai ter uma dificuldade muito grande em conseguir implementar uma nova política, porque ele só vai conseguir fazer isso depois que ele limpar essa turma de dentro da FUNAI, dentro do órgão indigenista. Então, a FUNAI está ingovernável agora. Na verdade, a FUNAI está em rota de colisão. E não é só a FUNAI, tá? Como a FUNAI tem o INCRA, o Ministério Público Federal é um órgão do Estado que geralmente vai contra, sobretudo a sexta Câmara do Governo Federal, sexta Câmara do Ministério Público Federal, vai contra os interesses do governo recém-eleito, né? Então, nós veremos ainda nos próximos dias, nos próximos meses, muito desencontro ainda. É muito provável, os índios já disseram que vão processar Bolsonaro e já tem outros processos ameaçados aí por falas como essa que você acabou de citar, né, por intenções de autonomia indígena. É bom lembrar que tem muito índio, muitas lideranças indígenas que vivem de promover também conflitos contra os interesses nacionais, né? Essa é o resumo do cenário indigenista no país.
Eduardo, tecnicamente, como que você tem visto aí a FUNAI ficando sobre a decisão ou sobre o comando do Ministério dos Direitos Humanos? É uma ótima pergunta, há um certo desconforto de alguns setores do governo que gostaria que a FUNAI tivesse ficado, por exemplo, embaixo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a MAPA, né? Ou então embaixo da Secretaria de Assuntos Fundiários, que vai ser conduzida pelo Luiz Antônio Naban Garcia, né? Essa turma queria ter certeza de que a FUNAI seria conduzida com um curso mais firme, com uma condução mais firme, né? Mas seria evidentemente uma escolha errada, uma escolha não muito acertada, porque iria passar uma clara imagem de que, além de derrotados nas urnas, os indígenas e o movimento indigenista, o movimento indígena, foi também derrotado na condução da própria política indigenista. Então, Bolsonaro acertou ao tirar essa parte, tirar do Ministério da Agricultura, né? Mas houve vários e fortes questionamentos acerca da submissão da FUNAI ao Ministério dos Direitos Humanos. Eu, contudo, considero uma escolha acertada, uma escolha correta. Por quê? Porque nos traz, basicamente, a noção de que, se índio... É bom lembrar que a FUNAI, anteriormente, ia ficar embaixo do Ministério do Meio Ambiente, do MMA, tá certo? E eu tive a oportunidade de compartilhar com alguns membros da equipe de transição, dizendo que não se fizesse isso, porque índio não é igual a árvore, índio não é igual a onça, macaco, não. Índio é um ser humano, tem direito a coisas diferenciadas do que só a preservação do meio ambiente. Mas se índio não é macaco, ou árvore, qualquer outro elemento do meio ambiente, índio também não deve ser tratado como se fosse tratado gado, fazenda, produção agrícola, né? Quem vê esses dois extremos, está olhando somente na questão, o primeiro, do meio ambiente, que é a questão da preservação, pura e simplesmente. E o segundo vem índio como mais um aliado, como um produtor, como um índio que quer somente e tão simplesmente produzir grãos em larga escala. Nenhum nem outro. Grãos ou gado, nenhum nem outro. Índio é um ser humano, é o nosso concidadão, é o nosso irmão, são populações indígenas que ajudaram a construir o Brasil. Darcy Ribeiro deixou claro, não só ele, mas Gilberto Freire e outros, mostrando que o Brasil nasceu de um útero indígena. Basicamente, o Brasil foi construído, todos nós temos aí uma parcela de sangue indígena ou alguma herança indígena. Então, o índio é ser humano que tem o direito à autonomia, à sua autonomia, ao seu desejo de condução das suas políticas internas, das suas políticas tribais, das políticas dentro da terra indígena. Então, a FUNAI, embaixo dos direitos humanos, ela atende a esta demanda, atende a esta percepção de que índio é um ser humano livre, autônomo, que precisa crescer, ser inserido na escala, na economia de mercado e crescer em seu grau de posses e prosperar no Brasil, tá? E para terminar, uma coisa importante também acerca desta percepção é que a FUNAI, dá um pause aí que eu esqueci o que ia falar, espera só um pouquinho. Uma coisa que eu ia colocar sobre a FUNAI. A FUNAI tem a FUNAI é diversa, vamos voltar. Uma coisa importante a se lembrar acerca desse detalhe da FUNAI é que a FUNAI tem toda dentro dos direitos humanos, terá todo esse aporte, esse suporte dos direitos humanos, mas a demarcação de terras indígenas dificilmente ficará só embaixo dos direitos humanos. A opção mais provável, eu apostaria que a opção que o governo Bolsonaro vai achar mais inteligente é dividir a FUNAI, a divisão de terras indígenas, a demarcação de terras indígenas vai ser dividida, vai ser formado um grupo interministerial de pelo menos 3 ministérios, né? De 3 a 5 ministérios. Dentre eles, o Ministério de Direitos Humanos, onde está a FUNAI, o Ministério de Integração Nacional e o Gabinete de Segurança Institucional, que está abaixo do general Heleno. Então, a demarcação de terras indígenas certamente não vai ficar, eu tenho quase certeza disso, não posso, é claro, a palavra final não é minha, mas a minha opinião é esta, e eu tenho certeza que outros também compartilham dela, e a opinião mais acertada. A demarcação de terras indígenas vai ficar embaixo, vai ter um grupo interministerial, provavelmente formado por 3 a 5 ministérios. Tem outros ministérios, Ministério aí de Minas e Energia, que pode querer participar, e também o Ministério da Justiça, onde estava a FUNAI, onde nesse governo que termina, a FUNAI está embaixo do Ministério da Justiça. Então, esses 2 ministérios, Minas e Energia e Direitos Humanos, podem querer também compor um quadro de 5 ministérios, um grupão interministerial que vai conduzir as demarcações de terras indígenas. Então, a FUNAI tem um lado dela que vai dar esse atendimento humanitário e outro que vai cuidar
das demarcações de terras indígenas, aonde o Ministério de Direitos Humanos só vai ter direito a um assento, né, a um voto. Os outros ministérios vão compor esse grupo que vai melhor conduzir a demarcação de terras indígenas. Já que você está aí em Brasília, como é que está o movimento aí da transição? Tá tranquilo? Como é que está aí a expectativa? Muita atenção em Brasília? Está mais tranquilo. Hoje é uma sexta-feira e está todo mundo, hoje é uma quinta-feira e está todo mundo mais tranquilo aqui. Não há uma correria, na verdade, as principais decisões já foram tomadas. Agora começa a composição do governo, das pastas menores, né? Ou seja, eu vejo mais tranquilo. O presidente está em São Paulo, mas aqui em Brasília está tudo numa tranquilidade. O gabinete de transição, é claro, sempre há muita procura, sempre há muita demanda aos ministros recém-eleitos, esperança de novos dias, esperança de um novo rumo, de uma nova política que vai levar o indígena a sério, vai tratar da reforma agrária de uma forma respeitosa e eficaz, né, respeitando a propriedade privada, que é o que a gente mais deseja, e vai tratar o meio ambiente também com respeito, mas não jogando o meio ambiente contra os interesses nacionais. É isso que nós precisamos, de profissionais que entendam essa necessidade de desenvolvimento para o país, para que o país volte a crescer, né? O país acabou de sair, de entrar numa recessão, está saindo agora, mas a gente precisa voltar e voltar crescendo à direita. Essa é a nossa expectativa. Muito obrigado pela sua audiência. Fique sempre conosco. Se inscreva no nosso canal Interrede Notícia, a notícia direto da fonte.